Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yangsho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Ramayana é um dos grandes épicos da tradição védica, né? Ramayana e Mahabharata, né, são os dois grandes épicos da tradição. E quando a gente fala dos épicos em geral, né, mas em especial do Ramayana, a gente fala sobre Dharma. Dharma é uma palavra muito difícil da gente entender com propriedade. Dharma, quando às vezes as pessoas traduzem, ou quando as pessoas falam sobre Dharma, muitas vezes as pessoas trazem com uma ideia de uma moral, de uma ética. Não é que esteja errado, é claro que Dharma tem a ver com a ética, mas a gente precisa entender com mais propriedade o que é Dharma. Se a gente entende Dharma meramente como moral ou como ética, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo num padrão de julgamento moral, né? Eu tô certo e o outro tá errado. E aí a gente tem que defender o que é certo. Mas o que é certo? Depende. Depende de quem, depende de quando. E mesmo que você entenda o que é certo, o que é errado, e você entenda que o outro tá errado, você vai apontar o dedo pro outro e ficar dizendo que o outro tá errado? Dentro da tradição védica, o objetivo último é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é simplesmente eu conhecer como é que funciona a minha mente. A gente passa por isso, porque sem conhecer a minha mente eu não consigo lidar com ela, e sem conseguir lidar com a minha mente é impossível qualquer autoconhecimento. Eu preciso desse entendimento sobre a minha mente para poder operar com ela. E aí ela se torna um aliado. E a partir daí, então, com uma mente preparada, aí o autoconhecimento de fato se torna uma possibilidade. O que é esse autoconhecimento de fato? É conhecer de fato quem é o eu, que não é simplesmente essa pessoa que sou eu, com esses atributos. Conhecer os atributos da pessoa que eu sou faz parte do autoconhecimento, mas não é o conhecimento do eu. Quem é o eu? Se eu sou a mente, o autoconhecimento se torna um conhecimento sobre a mente. Mas quem disse que eu sou a mente? Os Vedas apontam que, na verdade, existe um eu para além da mente, que permanece, mesmo com todas as mudanças da minha mente. Esse sujeito, esse eu tenho que reconhecer. Isso é o autoconhecimento.
E para isso, Vedanta, um meio de conhecimento em relação à minha própria natureza. Esse é o objetivo. Um eu que já é livre de limitação, que é livre da limitação do corpo e da mente, com os quais a gente está sempre brigando, porque o corpo e a mente são limitados, mas a gente passa a vida inteira tentando ser fisicamente e mentalmente ilimitado. Isso é impossível. A mente e o corpo vão ser limitados sempre. Mas a gente quer se tornar um ser ilimitado. Quer dizer, um ser ilimitado significa um ser perfeito, um ser que não erra nunca. Isso é impossível. Eu preciso reconhecer um eu que está livre disso. Ainda que tenha erros, ainda com a limitação do corpo e da mente, eu sou livre. Esse eu é o objetivo último, a descoberta desse eu é o objetivo último dos Vedas. De novo, a gente precisa de uma mente preparada para isso. E essa mente preparada é uma mente que está estabelecida nos valores. Que valores? Os valores que eu tenho, os valores fundamentais, que na verdade todo ser humano tem, são os valores. O valor pela não agressão, o valor pela verdade. Né? São valores que a gente descobre. E é evidente que quando a gente fala de valores, a gente fala de relacionamentos. Porque a gente está se relacionando com os outros. Aí vai entrar Dharma. Claro que num aspecto ético, no sentido de que envolve as relações com os outros. As minhas ações dentro de um ambiente coletivo. Nesse sentido está correto. Mas no momento em que eu aponto o dedo para o outro e começo a acusar o outro, me achando superior, quem é esse eu que é superior ao outro que está errado? Porque eu estou certo. Definitivamente não é o Atman, o eu que é livre de limitação. O eu que é livre de limitação é o mesmo em todos os seres. Como é que eu posso apontar o dedo para o outro e dizer que o outro é menor porque ele está errado? Eu sou muito melhor. É uma superioridade moral. Quando a gente coloca superioridade moral, já não tem mais Dharma. Não tem mais Dharma. Dharma não é uma questão simplesmente de uma moral. Dharma não é tema de moral, se a gente for parar para analisar. Dharma é tema de inteligência. Por que eu faria uma determinada ação que eventualmente mantém uma certa harmonia, ainda que eu possa eventualmente abrir mão de alguma coisa para mim? Por que eu faria isso? Por que eu vou abrir mão de alguma coisa que é tão importante para mim? Simplesmente porque vai ser melhor em relação aos outros? Às vezes não vale a pena abrir mão. Às vezes não é bom para abrir mão. Mas às vezes é bom. Por que eu faria isso? Porque para mim tem valor uma harmonia coletiva. Tem valor que eu tenha relações harmônicas. Para mim é mais benéfico. Quer dizer, quando eu respeito os valores em relação aos outros, em última instância eu estou respeitando os meus valores. E isso é que é a grandeza de Dharma. A pessoa que respeita o Dharma porque entendeu que assim é melhor. Então é uma questão de clareza e inteligência. Não é uma questão de superioridade moral. Não existe superioridade moral. Existe uma questão de clareza. E aí sim, a gente fala de Dharma. Dharma é uma vida no qual você faz parte de um todo, faz parte de coletividades. A coletividade pode ser você e mais um, já é um coletivo. Ou pode ser você e mais milhares. Mais de bilhões, estamos aí na humanidade inteira. Conta aí quantos seres existem, não só a humanidade, os seres vivos, todo tipo de ser, o universo em última instância. Eu faço parte de um sistema muito maior, um sistema cósmico, e dentro desse sistema cósmico tem vários microsistemas. Eu faço parte deles todos. Qual é a minha relação dentro de cada um desses sistemas? Como é que eu posso fazer para contribuir para que nos meus vários sistemas, nas minhas várias relações, haja harmonia? É dito que Dharma é aquilo que sustenta. Essa é a melhor tradução para Dharma. Dharma é aquilo que sustenta. O que Dharma sustenta? Depende do contexto. Mas, no mínimo, ele vai sustentar as relações. Ele vai sustentar o coletivo, enquanto grupo. Nós somos aqui um grupo da turma de quarta-feira para escutar os ensinamentos do Ramayana. O que mantém esse grupo coeso? Os ensinamentos do Ramayana, é evidente. Por quê? Porque todo mundo está aqui para poder falar sobre isso, para poder escutar sobre isso. Ah, não, mas o grupo inteiro tem interesse em matemática. Não, mas a gente não vai falar de matemática. Quem falou que todo mundo aqui tem interesse em matemática? Geralmente puxei matemática de propósito. Porque matemática, afinal de contas, é uma coisa que não é para poucos. É para poucos. E não significa dizer que é uma coisa boa isso. Quer dizer que é para pouco, por quê? Porque muita gente não gosta mesmo. Né? Não é fácil, é chato às vezes. Eu adoro, mas enfim. Não é para isso que a gente está aqui, para estudar matemática.
Então não é isso que mantém o nosso grupo coeso, a matemática. O que mantém o nosso grupo enquanto um grupo da turma de quarta-feira. Quer dizer, a gente pode estender isso, é evidente, considerando que a turma de quarta-feira fala mais do que o Ramayana. Mas nesse curso e nesse momento, todo mundo daqui para escutar a história do Ramayana, o ensinamento do Ramayana. É isso que mantém o grupo coeso, é o que mantém todo mundo como um grupo. É o que existe de comum. E aí, se a gente está estabelecido nisso, o grupo se mantém. Né? Então, o Dharma é aquilo que mantém um coletivo, enquanto coletivo, como uma unidade. Mesmo que seja feita de várias unidades independentes, é um coletivo, mas quando elas se tornam coesas, a gente conta como um só. Né? Então, quando eu tenho... É evidente que eu mantenho as minhas individualidades, em qualquer grupo que eu faça, em qualquer relação, mas eu tenho uma visão maior que vai incluir a minha individualidade, uma coletividade e outra e outra. Quando a gente rompe com o Dharma, aí não tem mais uma unidade, é cada um por si. Agora são vários indivíduos. E o que existe de comum entre os vários indivíduos? Nada existe de comum? Que tristeza, não tem nada que exista de comum entre as várias pessoas. Se não existir nada, realmente a gente não está vivendo mais em sociedade, não está vivendo mais em coletividade, porque é cada um por si. E aí então é uma luta eterna, né? É o que acontece quando de repente estoura uma guerra, quando estoura uma briga. Por quê? Porque cada um está pensando em si, não está pensando no coletivo. Não está pensando. Eventualmente as guerras e as discussões acontecem. Por quê? Por um ruído de comunicação, por uma dificuldade de acolhimento, uma dificuldade de empatia. Tudo isso acontece. Geralmente, quando isso acontece, é porque a gente falhou lá atrás em algum ponto e a gente acaba atropelando o Dharma. Por quê? Porque ao invés de manter a harmonia, eu estou rompendo com ela. E aí, sofrimento para todo mundo. Né? Então, o Dharma é muito importante. Coletivamente, ela é importante. Individualmente, é importante. Qual o meu papel nas relações? Qual é a minha função em cada momento, em cada situação? O que me cabe fazer? Eu vou lá e faço. E aí, quando eu faço, eu estou contribuindo para uma harmonia. Não é fácil, porque Dharma é muito complexo. Eu sempre digo que Vedanta é difícil, mas é simples. Vedanta é a coisa mais simples que tem. Porque Vedanta fala da minha natureza, que já é o que é. Ponto, não tem nada mais simples do que isso. E mais, a minha natureza que é livre de formas, livre de atributos, livre de complexidades. Eu sou a Ananda, eu sou a plenitude. E depois que a gente entende, a gente fala, mas é óbvio. Como é que eu nunca percebi? Porque é simples. Só é difícil de entender. E é difícil de entender porque a nossa mente é muito complexa. A gente traz muita conclusão equivocada sobre nós e sobre o mundo. Então, é um processo, é uma vida de Vedanta, né? Yoga Vedanta. Mas quando a gente fala de Dharma, Dharma não é só simples e difícil. Dharma é complexo e difícil. Porque Dharma tem a complexidade toda dos seres humanos. Se a mente de um indivíduo já é complexa, imagina a mente de todos os indivíduos interagindo uns com os outros em vários níveis de coletividade. Isso é muito complexo. É muito complexo. É óbvio que o interesse de um vai esbarrar no interesse de outro. Vai esbarrar. E como é que a gente faz então? Se é cada um por si, a gente vai se bater até um de nós ser vitoriosos. E aí que a gente está sempre preocupado de que uma outra pessoa com outro interesse venha por trás e também me dê uma pancada, porque a gente está preparado para a guerra o tempo todo. As pessoas vivem o tempo todo com um olho aberto e um olho fechado. Porque a gente nunca sabe, é cada um por si. Ninguém tem paz. Mas se a gente consegue, de alguma maneira, entender que eu quero algo, você quer uma coisa diferente, tudo bem, mas se a gente negociar, eu abro mão de parte, você abre mão de parte, eu tenho boa parte, você tem boa parte. Ninguém tem tudo, tudo bem, mas precisa ter tudo? Ninguém precisa ter tudo, até porque tudo é uma coisa, o ser humano consegue imaginar muito, o ser humano consegue desejar muita coisa. Nunca que a gente vai ter tudo, é impossível, tudo é muita coisa, nunca vai ter. Então, se contentar com um tanto é uma grandeza. E se eu me contento com tanto e o outro se contenta com tanto, e a gente pode negociar o quanto de tanto é esse, a gente não precisa dormir com um olho aberto e um olho fechado, a gente negociou, a gente conversou, a gente pode confiar e a gente pode dormir em paz. E isso é muito valioso. Em última instância, o ser humano quer a paz. O ser humano não quer o autoconhecimento. O ser humano quer a paz.
O autoconhecimento é aquilo que conduz à paz, porque aponta que a minha natureza é paz. Então eu quero o autoconhecimento. É isso que a gente fala quando estuda Vedanta. O autoconhecimento, ele é o meio para moksha, a liberação do estado de sofrimento, que é o que eu quero. Eu quero estar livre de sofrimento. Então a gente tem que começar vivendo uma vida de dharma, porque sem viver uma vida de dharma, não tem como viver uma vida livre de sofrimento. É impossível. É impossível de uma maneira prática, eu não tenho por que também ficar, né? Não, mas o autoconhecimento aponta que eu já sou livre de limitação, então tanto faz. É verdade. Se eu já sou livre de limitação, tanto faz a vida de dharma ou adharma, para ser quem eu sou livre de limitação. Agora, para reconhecer eu preciso de dharma. Porque se eu vivo uma vida de adharma e sofrimento constante, eu não tenho espaço na mente para poder nem estudar, que dirá entender. Não estou preparado. Uma vida de dharma equivale a uma mente preparada. Por isso que a gente diz, uma vida de dharma é uma vida de yoga. A gente fala que yoga tem várias disciplinas para preparar a nossa mente. Meditação, o canto de mantras, nem todas a gente precisa fazer, mas tem várias disciplinas que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, para preparar a nossa mente. Mas o que é, né? Diz o que é o verdadeiro tapetinho de yoga? As pessoas falam do yoga como Hatha Yoga, o tapete, né? Para poder fazer asana. É verdade, mas qual é o verdadeiro tapete de yoga? O verdadeiro tapete de yoga é Dharma. Esse aqui é a base, esse aqui é o tapete. Porque você vai aplicar todas as disciplinas que você quiser numa vida de yoga, você vai aplicar numa vida de Dharma. Sem uma vida de Dharma, não tem yoga. Eu posso fazer o quanto for de pranayama, posso fazer o quanto for de asana, o quanto for de mantra, mas se eu não vivo uma vida de Dharma, eu não vou ter preparo da mente. É impossível. Dharma é o primeiro passo numa vida de yoga, porque ele vai acompanhar a vida inteira. E aí eu posso aplicar outras disciplinas. Isso é uma vida preparada para o autoconhecimento. Com o estudo de Vedanta, eu vou adquirir. Tudo bem? Então, Dharma é muito importante. E quando a gente descobre o valor pelo Dharma, a nossa vida muda realmente. Porque a gente traz o Dharma para a nossa vida. E aí, as nossas ações ficam orientadas na direção do Dharma. Seja como for em cada situação, como é que se aplica Dharma? Aí é um quebra-cabeça que a gente vai ter que tentar entender a cada momento, pensar de novo, de novo, de novo. E tentar, e errar, e vamos lá. Mas eu tenho valor pelo Dharma. E eu quero que o Dharma me oriente, seja meu farol ali, nessa minha vida em busca do autoconhecimento. Os Vedas vão falar de Dharma. Existe inclusive um conjunto de textos para além dos Vedas, né, que é chamado Dharma Shastra. São os textos que falam sobre Dharma. São muitos textos. A gente nem estuda esses textos especificamente, até porque muitos desses textos, na sua maior parte, vão falar de Dharmas que são pontuais, para um tempo e espaço definido, a Índia Antiga, e que hoje já não se aplicam mais. Dharma também é relativo, né? Quer dizer, os valores são universais. Mas mesmo na aplicação dos valores universais, a aplicação muda. O que é o valor pela não violência? É não agredir o outro. Não agredir o outro significa o quê? Depende. A pessoa falar de uma maneira ríspida, será que isso é agressão? De maneira ríspida é agressão. Falar de maneira grossa, chega lá e agredir. Mas quem falou que o que uma pessoa entende como sendo grosseria, a outra pessoa vai entender também? Não necessariamente. Quantos amigos não falam de uma maneira que quem vê de fora acha que estão brigando? Estão nada, estão ali falando do jeito deles, porque esse é o código deles. E ninguém está se sentindo ofendido. Então não tem agressão nenhuma. O que é agressão? Depende. Cortar alguém, esse exemplo de cortar é maravilhoso. Cortar não pode. Cortar é agressão. Mas um cirurgião precisa cortar alguém, porque ele é cirurgião, ele precisa usar o bisturi para cortar. Cortar é proibido? Não tem proibido. Tem que ser entendido. Será que aquela ação é a Dharma ou não é a ação? Depende do contexto, depende das pessoas, tem que ser refletido. A cada momento a gente reflete e vai entendendo como que os valores se aplicam. Então os valores são universais, mas eles não são absolutos. Se manifestam de maneiras diferentes. E cada sociedade, em cada tempo, em cada espaço, cada relação, cada coletivo, vai ter o seu conjunto de combinações, são as várias regras. As regras não devem ser seguidas meramente. Elas refletem, pelo menos esse é o objetivo, em tese, elas deveriam refletir, os valores, o Dharma. E de tempos em tempos essas regras vão ficar defasadas. A gente muda as regras, renegocia. Isso são as combinações. Então, quando você pensa no Dharma Shastra, o Dharma Shastra tem um conjunto de regras antigas que vão refletir os valores daquela época.
mas que hoje em dia já não se aplica dessa maneira. Então a gente não estuda Dharma Shastra, por isso. Né? Os valores estão lá. A gente consegue extrair um verso ou outro que fala sobre Dharma de maneira geral, que se aplica até hoje. Mas boa parte do que está lá está datado, né? Datado e localizado na Índia Antiga, não vai servir para gente. Tá? Então, isso é Dharma Shastra. Mas existem os épicos. Os épicos vão ensinar sobre Dharma, sobre os valores, e vão ser relevantes para a gente até hoje, porque não estão falando especificamente de um conjunto de regras ou de leis de uma época. Estão falando sobre o Dharma de uma maneira geral, sobre o que é Dharma, o que é uma vida de Dharma. E aí é significativo por isso, porque eu consigo de alguma maneira me ver naquelas situações. Por isso que são histórias. Não é simplesmente um texto falando sobre. É um texto que narra uma história, que me encanta, que me envolve e que apresenta situações conflituosas, que de alguma maneira são semelhantes às situações que eu vivo na minha vida. E aí eu penso sobre o Dharma na minha vida, à luz daquelas histórias maravilhosas. Tá? Então a gente tem Itihasa. Itihasa é o nome que a gente dá, que geralmente a gente traduz como épicos, são os épicos. Né? Na Índia é chamado Itihasa. Itihasa. Iti, geralmente, iti é um termo que a gente usa em sânscrito no final de uma citação. Então, sempre que a gente cita alguém, quer dizer, a gente usa as aspas. Né? Na nossa língua, a gente coloca uma citação, coloca o início uma aspa, no final outra aspa. O que está entre as aspas é uma citação. Então, foi tirado de algum lugar. Não é minha fala, é fala de alguém. Estou citando. E depois põe, eventualmente, a citação. Né? No sânscrito, a gente não tem aspas. Quando a gente está falando o que uma outra pessoa disse, está citando alguém, a gente coloca a frase e coloca no final iti. Iti aponta, então, que foi dito uma frase e essa frase assim é dito. Né? Então, iti, ponto. É isso que é iti. Ha é uma partícula de ênfase. Realmente, de fato. Asa é o verbo as, é o verbo ser no passado. Asa. Itihasa. Assim, de fato, aconteceu. Itihasa. Então, os itihasas são traduzidos como épicos, mas, na verdade, na visão da tradição, são histórias que aconteceram há muito tempo atrás. O Ramayana, o Mahabharata. Na verdade, a gente tem dois grandes itihasas, o Ramayana e o Mahabharata. Tem outros textos menores que, eventualmente, recebem o status de itihasa, textos locais. Mas, na verdade, itihasa, em geral, é restrito a Ramayana e Mahabharata. São os dois grandes épicos. Tá? Geralmente, quando você tem uma história, um texto que fala sobre alguma coisa de maneira mais regional, às vezes chamam de Purana. Né? Purana é um termo que é usado para outros textos da tradição, que aí são os compilados das várias histórias. São os Puranas. Né? São posteriores aos itihasas. Mas quando se tem uma história local, às vezes é chamado de Purana, é uma Purana menor. É a Purana do templo. Né? O templo tem a história que narra o surgimento do templo. Então, é Sthala Purana, é a Purana do templo, é a história do templo. Então, Purana geralmente é o termo que é usado de maneira mais geral para as histórias. Itihasa acaba sendo aplicado para o Ramayana e o Mahabharata. Então, é dito que são histórias que aconteceram no passado. E a partir daí foram sendo contadas de novo, de novo, de novo, de novo, até chegar nos dias de hoje, nos nossos ouvidos. Tá? É evidente que em algum momento é dito que foram compiladas. E aí, então, se tornou o texto como a gente conhece hoje. Tá? Quer dizer que aí, então, hoje em dia, a gente tem um texto. Como é que está no texto original? Mas como assim o texto original? Essa história vem sendo contada desde que aconteceu. Bom, mas em algum momento ela foi compilada da forma como a gente conhece. E aí, tá bom. Então, a partir daí ficou. Né? Porque a gente não tem outras versões posteriores. Ficou o texto pronto. E aí, temos, então, a itihasa como a gente conhece hoje. Mas é muito anterior. Por isso que no meio acadêmico se data, né? De quando é o Mahabharata? Alguns séculos antes de Cristo. Bom, alguns séculos antes, por quê? Porque alguém compilou nessa época. Mas vai dizer que o Mahabharata não é anterior? É muito anterior, a tradição é oral, já vinha sendo contada oralmente há muito mais tempo. Né? Então, Ramayana, a mesma coisa. Isso é itihasa. E quais são, então, os itihasas? Na verdade, eu falei de Ramayana e Mahabharata, mas eu esqueci de um detalhe que está aqui no slide também, que existe um terceiro, né, que na verdade é uma Purana, mas que recebe status de itihasa também muitas vezes. Ramayana,
Mahabharata e Bhagavatam. Bhagavatam é a Bhagavata Purana. As Puranas são muitas, né? São 18 Mahapuranas, são as 18 Puranas principais, e tem as 18 Upapuranas, que são as Puranas secundárias. E fora isso tem várias outras, né? Então 18 mas as listas das 18 Puranas nem sempre batem também, quer dizer que tem muito mais, né? E essas são as Puranas como a gente conhece. A mais conhecida é a Bhagavata Purana, né? Então é chamado carinhosamente ou respeitosamente de Bhagavatam, né? Srimad Bhagavatam ou Sri Bhagavatam. Então, Ramayana e Mahabharata são realmente épicos. O Bhagavatam é uma Purana, mas às vezes é colocada junto pela importância que ela tem. Enfim, e aí acaba recebendo às vezes esse status de Itihasa. Tá? Então, Ramayana, Mahabharata e Bhagavatam são considerados as três grandes obras literárias em termos das histórias, em termos da poesia hindu, né? Ramayana em especial, porque o Ramayana é o primeiro deles. Então, Ramayana é considerado Adi Kavya, o primeiro poema, né? Então, é o primeiro poema da tradição védica, assim é dito. Antes existem obras literárias, lógico, os Vedas e tudo, mas como uma história, como uma história enorme, um épico, é o primeiro de todos, né? Então, esse é Ramayana. Mahabharata aparece depois, a maior obra literária do mundo é o Mahabharata, considerado, né? Então, o maior épico de todos é o Mahabharata. Dentro do Mahabharata, a gente tem a Bhagavad Gita. E o Bhagavatam, ele vai contar sobre, em especial, sobre Krishna. Vai falar sobre várias histórias centradas em Vishnu, mas em especial sobre Shri Krishna, né? Krishna aparece no Mahabharata e no Bhagavatam. Bhagavatam vai contar as histórias da infância de Krishna. O Mahabharata quase não menciona, né? Quando aparece na história, ele já aparece mais velho, já ali junto com os Pandavas. Mas o que aconteceu na infância dele? O Bhagavatam explora. E aí tem umas várias histórias de Shri Krishna, da infância dele, estão no Bhagavatam. Tá? Tudo bem até aí? A grande questão é, o que esses três textos têm de especial para se diferenciar dos outros textos? Eles são kavya, eles são poemas. E, portanto, eles não são só um texto de ensinamentos, mas eles são encantadores, porque eles contam uma história. E essa história é uma obra de arte, realmente, é uma obra literária. Vai tocar a gente de um ponto de vista artístico e emocional, para além dos ensinamentos. Vem tudo junto. É dito que na teoria das artes na Índia, toda a arte ela é estabelecida no que é chamado de Navarasa. Navarasa, rasa é um sabor, né? Então a comida tem raça, quer dizer, às vezes não tem, né? Deveria ter. Uma comida decente, uma comida saborosa é aquela que tem raça. E raça alimenta, porque raça não é o alimento em si físico. A comida na Índia é dito que, deixa eu voltar, porque senão também é muita informação falando, daqui a pouco a gente volta para esses Navarasa. Eu já estou falando coisas, até escrito outras coisas, aí fica uma confusão. Raça, a comida ela tem que ter não só nutrientes, ela tem que ter nutrientes, mas ela também tem que ter nutrientes para os sentidos todos, né? Ela tem que alimentar o corpo, ela tem que alimentar os sentidos, tem que alimentar a mente. Isso é uma comida saudável, uma comida inteira na Índia. Por isso que as pessoas na Índia comem com a mão, porque você sente o tato, a textura da comida, a temperatura da comida. Você se alimenta totalmente. Né? Ela tem que ser agradável, esteticamente agradável, colorida. Você tem que olhar para a comida e falar assim, nossa, que comida bonita, né? Porque ela chama a atenção dos seus olhos. Cheirosa, saborosa, ela tem que ser saborosa. Se ela não for saborosa, você não está alimentando o seu paladar. Tem que alimentar o paladar também. O que é criticável é que você não coma só alimentando o seu paladar. Isso certamente. Mas é evidente que uma comida saudável tem que alimentar o seu paladar também. Tem que alimentar tudo. Ela tem que alimentar a sua audição. Como é que a comida alimenta a audição? Ela faz vários sons. Tem a parte crocante, faz um barulho crocante, crack. Aí tem a parte ali que é o arroz com a lentilha que você mexe ali, tem aquele caldo, aquele barulhinho do molhado. Então tem vários barulhos diferentes. Está alimentando também. Né? Então todos os sentidos estão ali disponíveis, você está alimentando. E aí você come. E aí você sente raça. O sabor é quando você sente uma conexão com a comida. Isso é raça. Comer por comer não tem raça.
E aí não tem graça nenhuma. É engraçado como que dentro de graça tem raça também, né? Não tem graça, né? Claro que não vai ter, não tem graça nenhuma, né? Então, a raça é isso, é esse sabor, isso é que alimenta. Vai alimentar o corpo, os sentidos e a mente, porque tem a parte sutil da comida também que vai alimentar. O prana, né? A comida fresca, a comida saudável tem prana. A comida que tá congelada há dias, há meses, ela vai perdendo prana com o tempo, né? Então alimenta muito bem o corpo às vezes, mas ela já não está fresca mais, e aí não vai alimentar a sua mente, vai faltar prana, né? Diz que geladeira é uma coisa ótima, a gente precisa dela, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo, para prana é uma coisa terrível, né? Por quê? Porque a geladeira rouba o prana todinho, não tem o que fazer, né? Então, paciência, a gente vai fazendo o que dá, mas o quanto conseguir comer comida fresca, quando dá, melhor, porque tem mais prana. Pô, na geladeira vai perdendo com o tempo, né? Então tem isso, por isso que a gente não oferece também comida. Na PUD a gente não oferece comida que viu geladeira. Tem isso também. Foi na geladeira, tá perdendo prana, já não tá mais fresca, você não oferece na PUD. Então por que a gente oferece para o nosso estômago, para o nosso corpo, para a nossa mente? Porque a gente não tem outra opção. É por isso que a gente come. Continue usando a geladeira de vocês, né? Evidente. Mas tem isso, o prana vai sendo perdido. Então raça é esse sabor que é muito mais do que o gosto. É o sabor de uma maneira geral, é aquilo que me conecta com a comida. E aí, tem uma experiência da comida. Isso é raça. Tá? As artes usam navarasa, que é o sabor que não é da comida. Né? Isso é navarasa. Toda obra artística, seja uma obra literária, seja uma música, seja uma dança, não importa a forma de arte, ela tem que ter raça, é esse gosto. Ela vai mexer com a gente, ela vai tocar a gente e vai pegar a gente. E aí a gente está ali envolvido, a gente não está só vendo um filme. Não, o filme rouba a minha mente ali a tal ponto que eu estou imerso. E aí eu estou sentindo tudo que está acontecendo no filme, mesmo sem estar no filme, que é uma maravilha. Como é que eu posso sentir as emoções do personagem que está no filme, sendo que aquilo ali é uma tela em branco com um monte de luz passando? Ridículo, né? Se a gente parar para pensar. O que é um cinema? É uma tela em branco com um monte de luz, mudando de cor. Não é só isso. A gente interpreta aquelas luzes todas como o filme. E no filme tem uma história. E aí eu me envolvo na história e eu sinto várias coisas. E naquele momento eu estou como que vivendo aquela história ali. Tem uma conexão. Isso é raça. Em qualquer forma de arte, quando ela opera para ter arte, navarasa. Raça está operando. E aí aquilo que está sendo expresso ali, eu sinto. Seja ouvindo a música, sendo assistindo a peça, não importa. Eu estou ali ouvindo a história, eu sou tomado por ela e estou envolvido. E aí tem uma conexão. Isso é raça. São 9 raças. Tecnicamente, não são emoções. Né? A gente acaba muitas vezes traduzindo como as emoções que fazem parte ali da teoria artística. Mas na verdade não é emoção. Né? É a raça, é aquilo que conecta, aquilo que está por detrás da emoção. É mais do que emoção. Mas elas estão associadas a emoções. Então, o Shringara é o amor, né? A atração, aquilo que de alguma maneira eu fico encantado, olha que maravilhoso. Shringara é a emoção que sentem um casal apaixonado um pelo outro. Shringara, tem uma conexão. Hasya é a graça, então é a comicidade, quando a pessoa ri, ela acha graça e ri. Então ela usufrui dessa comicidade, Hasya. Raudra é quando a gente fica irritado. Como é que é possível? Como que Ravana fez isso? Como que Duryodhana pode? A gente fica envolvido, fica furioso com aquilo. Raudra, né? O personagem fica enfurecido, a gente fica junto. Né? É uma empatia, por isso que é conexão, por isso que é raça. Karunya é compaixão e pena ao mesmo tempo. Né? Porque a pena, Karunya é tristeza também. Né? Mas a tristeza pode ser em relação a mim, ou pode ser em relação ao outro. Quando a tristeza é em relação ao outro, então a gente tem compaixão e pena. Né? Então, karunya, na verdade, é compaixão, pena, tristeza também. Né? Então, é nesse sentido, karunya. Bibhatsa. Bibhatsa é nojo. Então, a versão, que coisa horrível. Né? Então, que situação, coisa esquisita. Bibhatsa. Bhayanaka é o medo, de ficar apavorado. Né? Filme de terror, certamente a raça básica é Bhayanaka. Esse é o tema básico. Vira é a coragem, então a gente se sente heróico. E Adbhuta é o encantamento, a surpresa. A gente fica, né, um filme de suspense. Pá, o que aconteceu? Adbhuta.
as artes vão evocando isso na gente, à medida que vão acontecendo as histórias. E aí é dito que uma obra de arte, ela vai incluir todas as navaraças, assim como a comida envolve todos os sabores e todo tipo de nutrientes para o corpo, para os sentidos e para a mente. Né? Então, para o paladar eu tenho que sentir todos os gostos. Eu tenho que sentir o doce, o salgado, o adstringente, eu tenho que sentir o azedo. Tá tudo ali, o salgado. Eu falei salgado? Não lembro. Tem que estar tudo ali. Né? Não pode ser uma comida só salgada. Não, coloca um docinho também. Coloca um azedinho. Coloca... E aí tem uma mistura. E aí eu vou sentindo todos os sabores. Isso é uma comida completa na culinária indiana. Né? Por isso que ela também tem muito tempero. E aí tem aquelas misturas todas. Né? A culinária indiana é maravilhosa, mas não é para todos os gostos. Tem gente que não consegue, porque é demais. Na Índia tudo é demais. Porque tem essa base. É o todo. Né? Então, todas as emoções, todos os sabores, todas as experiências são riquezas. Navarasa tem que estar em qualquer obra artística. E aí, Kavya, os poemas também tem que ter. Então, Ramayana, Mahabharata, Bhagavatam, eles contam histórias, e essas histórias evocam na gente as Navarasas. Eventualmente, vai ter uma raça mais predominante, que é a temática da história. Às vezes tem. Né? Diz que Ramayana, a temática predominante é Karunya, é a compaixão, que é uma coisa incrível. Né? Também é Virya. Né? Virya é incrível, porque Sri Rama, ele é poderoso, ele é valente, ele vai lá e destrói quantos asuras, ele vai lá e defende o Dharma, e aí você fica inspirado, aquela batalha incrível, então coragem. Mas Karunya acompanha a maior parte do épico, do início ao fim. A gente se toca quando Rama é exilado, que tristeza, a gente fica com o coração na mão, o pai, né? A gente vai contar a história, é evidente, não vou ficar dando spoiler também. Mas enfim, a história também é conhecida, né? Tem muitos e muitos e muitos anos, né? Não é exatamente um spoiler. Mas a gente sente, né? O Rama é exilado, lá vai ele para a floresta. Ele era para ser rei, agora ele é exilado. Karunya, é uma tristeza, né? O rei da Charata morre de tanta tristeza. Aí a gente fica arrasado. Né? Depois Sita é raptada, Rama fica desolado. Karunya. Sita fica lá raptada, lá com Ravana, e sentindo falta de Rama. Fica lá firme, mas sente a separação, a gente sente com ela. Então, Karunya é um tema básico em toda a história. Mas enquanto você está tendo Karunya, você vai sentindo o resto todo juntos. Então é incrível. Como é que consegue um épico de tanto tempo atrás tocar em coisas que a gente vive hoje? Isso é uma coisa impressionante. E o Ramayana em especial, o Mahabharata ainda tem muita coisa que é muito pé no chão. O Ramayana é encantador demais. Ele, de repente, Hanuman está voando. A gente nunca viu um macaco voando, né? E ainda assim, a gente se vê envolvidos e tocados, né? Então, realmente, Adi Kavya é o primeiro poema, né, a primeira obra literária da tradição védica e nos toca até hoje. Realmente é uma coisa incrível. Esses encantamentos, essas experiências das várias emoções são uma riqueza que fazem parte dessa grande disciplina que é ouvir as histórias, né? Em especial os itihasas. Tá? Tudo bem? Boa. Caramba, falei. Já está com 38 minutos de aula, que coisa incrível. Eu achei que estava quase já 1 hora, vamos ter que daqui a pouco parar. Não, que bom, temos algum tempo ainda. Né? Estou falando muito rápido? Não. Talvez esteja falando muito intensamente, não sei. Enfim. Então, o Ramayana, ele vai ensinar sobre Dharma de várias maneiras diferentes. E, ao mesmo tempo, vai nos encher de encantamento. Né? Realmente, o Ramayana, ele tem isso. Ele é encantador. Cada etapa, cada momento que vai acontecendo, a gente é tomado de encantamento, porque é encantador demais. Sri Rama é encantador. Sita é encantadora. Todo mundo, né? Os eventos, os acontecimentos. Rama faz proezas incríveis, a gente fica impressionado. Mais pra frente aparece Hanuman. Quando aparece Hanuman, a história muda, ela decola. Aí pronto, com Hanuman na história, vira outra coisa. Porque Hanuman é incrível demais, ele cresce de tamanho, ele atravessa o oceano com um salto. O que Hanuman não consegue fazer? Aí óbvio que você vai virar um devoto. Não tem como. Quando você vê Hanuman pulando o oceano, carregando uma montanha, me carrega juntos, né?
tá tão difícil por aqui, me carrega, Hanuman, pro outro lado do oceano. Né? Não tem como não se envolver, é emocionante. Né? Então, o Ramayana realmente ele toca, né? ele arrepia a gente, e vai levando, e vai levando. E a história vai só num crescente, ela vai crescendo. Ela não tem uma baixa, isso é uma coisa incrível do épico. Ela vai crescendo, 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 e vai parar lá na batalha, a grande batalha de Rama com Ravana, né? E a liberação de Sita. Isso aí a gente pode contar que é spoiler, que a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. É evidente que Sita é raptada, mas é evidente que Shri Rama consegue resgatar ela. É carunya, né? É tristeza e compaixão durante toda a história, mas não é uma tragédia no final. É uma tragédia com um final feliz. Que bom, né? Porque é uma tragédia, claro que é, né? Mas tem um bom final, né? Ufa, a gente fica aliviado, né? Também tem isso. Então, realmente é um épico que é encantador e a gente aprende. Por que é uma disciplina? Para além de ser, quer dizer, é evidente que toda forma de arte, se a gente usufrui, ela vai ser uma experiência maravilhosa. Ela vai fazer com que a gente cresça. As experiências fazem a gente crescer, mas a gente está disponível para elas. Nem toda experiência leva a gente a crescimento se a gente não estiver disponível. Isso é um ponto. Se a gente escuta essas histórias atento, sabendo que fazem parte de uma tradição maior que aponta para o autoconhecimento, é claro que essas histórias vão contribuir. Primeiro, com as experiências. Vão, de alguma maneira, trazer um encantamento que vai contribuir em termos de experiência. Mas sabendo o contexto, sabendo que faz parte de um estilo de vida que conduz ao autoconhecimento, como é que essas histórias vão contribuir? Elas vão contribuir também porque vão ensinar sobre Dharma. E a gente aprende. A gente aprende a cada momento a refletir sobre Dharma. E, evidentemente, vão trazer também o próprio autoconhecimento, o conhecimento de Vedanta. Também vai estar ali. A gente tem que saber extrair, porque nem sempre é explícito. É o que a gente vai ver também no curso. Né? Então, escutar as histórias se torna yoga, porque a gente aprende a extrair aquilo que, de alguma maneira, vai nos favorecer, vai nos trazer um preparo de mente, vai nos trazer uma clareza, vai nos trazer competências que vão nos ajudar no autoconhecimento e vão enriquecer a nossa vida. Se torna um yoga. Tá? É dito que a história de Rama realmente aconteceu. O que aconteceu? O quanto é um exagero, uma licença poética, a gente não sabe e não tem a menor diferença. Ponto. É um itirasa. Supostamente aconteceu. Ponto. A gente considera que sim ou não considera que não. Não é o mais importante, mas é dito que sim. Então, é dito que aconteceu no final de Treta Yuga. É dito que tem as eras. É dito que, ao longo do tempo, a humanidade vai passando por yugas, por eras. Eras na qual o Dharma vai declinando. A tendência do Dharma é declinar. Como tudo no universo declina. Mas é evidente que você tem movimentos opostos. Né? O mundo é assim. As coisas chegam no fim, mas surge uma coisa nova. E aí ela se mantém durante um tempo, e aí chega a um fim. E assim vai. Dharma e Adharma também oscilam. A tendência do Dharma, se a gente não fizer nada, se a gente não tiver estabelecido no Dharma, a sociedade no geral, com o tempo, o Adharma vai crescendo. Porque se a gente negligencia o Dharma, ele começa a cair, é evidente. É muito mais difícil manter o Dharma do que manter o Adharma. Manter o Adharma é só você deixar a mente solta, e aí ela vai para onde ela quiser. E aí, sem pensar e sem fazer um esforço, eu vou atropelar o outro. Já tem Adharma por aí. Então, o Adharma, para ser feito o Adharma, não exige esforço nenhum. É só deixar. O sofrimento vai vir daí. Né? Mas para fazer Dharma, o que eu preciso? Eu preciso ter uma mente alerta. É só isso que eu preciso. Se eu tiver estabelecido no Dharma, eu vou viver uma vida de Dharma, sem muito esforço, porque eu estou estabelecido no Dharma. Só que a geração seguinte, ela tem que aprender sobre Dharma. E esse é que é o ponto. Quando a gente fala individualmente a gente sempre fica vigilante. Mas estabelecido no Dharma, fica natural. Agora, quando a gente pensa em sociedade é feita de muitas pessoas. Se uma pessoa acaba eventualmente assumindo ali uma Dharma, a tendência é que essa Dharma cresça. Então a tendência no universo é que o Dharma, com o tempo, decline. E aí o que acontece? Chega uma hora que fica insustentável. Se realmente o Dharma fica mínimo, como é que você vai ter uma coletividade? Não vai ter, é cada um por si. E aí então o sofrimento é inevitável, fica insustentável. E é dito que quando o Adharma fica insustentável,
vamos ver bem isso aí. Existem oscilações de Dharma e Adharma na sociedade, qualquer sociedade. A gente é plenamente capaz de restaurar o Dharma por nós mesmos. Mas é dito que chega um momento, eventualmente, no final de um yuga, no final de uma era, em que fica insustentável de fato, que nem as pessoas conseguem restabelecer por si próprias. Assim é dito. Quando isso acontece, é dito que as orações daqueles que estão tentando manter o Dharma e não estão conseguindo, essas orações evocam ali, trazem um avatara, uma encarnação divina, que é um avatara que vai vir restabelecer a ordem, restaura o Dharma. E aí uma nova era tem início, de Dharma, só que diferente, porque o Dharma foi restabelecido de uma outra maneira, foi reorganizado. E assim tem as várias eras. Quer dizer que então a gente está em que era? Diz que tem 4 eras. Satya Yuga, minha garganta está horrível. Vamos ver se recupera. Diz que a gente tem 4 eras. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. E depois de Kali Yuga, vem uma nova Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. E assim por diante. O Dharma vai declinando até que seja necessário um avatara. E aí recomeça Treta Yuga com Dharma de uma maneira diferente. E ele vai declinando e assim por diante. Mas é dito que mesmo que o Dharma seja restaurado, ele nunca é restaurado da mesma maneira como o Yuga anterior, como era no início do Yuga anterior. É dito que o Dharma vai ficando mais fraco a cada Yuga. É dito que o Dharma é comparado a uma vaca. Né? A vaca do Dharma, porque a vaca é como uma mãe, ela dá leite, ela dá urina, ela dá esterco. Na Índia, a vaca não é sagrada, simplesmente. A vaca é vista como uma mãe, ela é uma deidade, é um presente divino, de fato, né? Porque dá tudo. Então, a vaca do Dharma, imagina o Dharma como uma vaca, né? Uma vaca que nos nutre, isso é uma vaca. A vaca do Dharma em Satya Yuga tem 4 patas, está muito bem estabelecida. Em Treta Yuga ela já perdeu uma pata, bom, mas ela consegue ficar com 3 patas e ela está bem ainda. Em Dwapara Yuga ela perdeu 2 patas, e aí começa a ficar mais difícil uma vaca que tem 2 patas, como é que ela fica em pé? É meio complicado. Em Kali Yuga ela perdeu 3 patas, imagina, só tem uma pata. Como é que uma vaca fica em pé com uma pata só? Muito mais difícil. E depois recupera para Satya Yuga, e aí a vaca do Dharma se recupera com 4, e assim por diante. O fato é que Kali Yuga é o Yuga mais difícil, né? Porque a vaca do Dharma só tem uma pata. Adivinhem qual Yuga a gente está? Evidente, a gente está em Kali Yuga, né? Muito complicado. Mas quando é que vai vir um Avatara? Daqui a muito tempo. A gente mal começou Kali Yuga. Dá para piorar muito, por incrível que pareça, porque a gente não tem noção, né? Dá para piorar muito. Então, a gente tem que se resolver entre a gente. Essa que é a história. Quer dizer que daqui a pouco vem um Avatara? Não, o Avatara está longe de vir, de acordo com esse cálculo hindu, né? Cálculo védico. Portanto, se agora tem a Dharma, o que a gente tem que fazer? Combater o Adharma pela gente mesmo. E a gente é capaz de reverter. Claro que a gente é capaz de reverter. Temos que ir tentando. Né? E o ciclo vai se mantendo. Mesmo dentro de um Yuga, em uma sociedade, o Dharma e a Dharma vão se oscilando, vão acontecendo. Quando ficar insustentável, de fato, vem o Avatara. Qual foi o último Avatara que veio? Em tese, também tem vários modelos para isso, mas tradicionalmente é dito que no Yuga anterior, a gente está em Kali Yuga, no anterior foi Dwapara Yuga, quem surgiu foi Shri Krishna. Por isso que é contado no épico Mahabharata. E aí, então, isso aí tem mais ou menos uns 5.000 anos, é dito. Na contagem é dito que o Mahabharata aconteceu uns 3.100 a.C., quer dizer, uns 5.000 anos atrás, mais ou menos. Né? Kali Yuga, a contagem é de 431.000 anos. Começou só 5, ainda falta muito. Né? Enfim, isso é uma contagem. Então, antes teria tido Shri Krishna em Dwapara Yuga. E antes de Shri Krishna, Treta Yuga. No final veio Shri Rama. É a história do Ramayana. Então, muito tempo atrás. Tá? É naquele contexto que é dito que Shri Rama aparece. Um contexto de um final de Yuga. O que significa dizer que o Dharma estava comprometido. O Adharma estava tomando conta.
E a sociedade não estava sendo capaz de recuperar por conta própria. E surge então um avatara, Sri Rama, para restaurar o Dharma na sociedade. Tá? Essa é a história, né? A motivação da vinda de Sri Rama. E é por isso que o Ramayana fala tanto sobre Dharma, o Mahabharata também, porque o Avatara vem para trazer o Dharma de volta. Então é evidente que essa é a temática principal, e é evidentemente que a gente aprende muito quando a gente escuta os épicos. Tá? Sri Rama, na verdade, ele é considerado um avatar de Vishnu. Vishnu é a deidade que é aquele que é um mantenedor. Né? Vishnu é aquele que é um mantenedor. Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor, Shiva é aquele que dissolve tudo, né? O destruidor. Para uma coisa nova surgir, e assim é o ciclo. Vishnu é aquele que mantém, e portanto ele está associado ao Dharma, porque o Dharma é aquilo que sustenta. Ele sustenta o universo, ele sustenta a sociedade, ele mantém tudo coeso, porque a ordem cósmica é o divino, na forma do Dharma. Esse é Vishnu. Então é por isso que é dito que quando o Dharma declina, aparece um avatar de Vishnu. Por quê? Porque é o Dharma manifesto, restaurando o Dharma na sociedade. E entre todos os avataras, porque são vários, são inúmeros avataras, cada final de yuga tem um avatar, e são quantos yugas que já tiveram? Na verdade são infinitos, para trás e para frente, né? Porque o universo também é cíclico. De todos os avataras, Sri Rama é o primeiro que vem em mente quando a gente pensa em Dharma. Essa é a forma do Dharma, que é o ideal, né? De todos os avataras. Sri Rama é aquela forma que nos remete diretamente ao Dharma. Porque na história do Ramayana, ele é perfeito em tudo. Na verdade, ele é o exemplo ideal de tudo. É o exemplo ideal do filho ideal, do marido ideal, de tudo ideal, do rei ideal, do guerreiro ideal. Ele é ideal em tudo, o que é uma impossibilidade, né, humana. Não é para a gente tentar ser que nem Rama, porque é impossível, é um objetivo inalcançável. Não é para ser que nem Rama. Mas Rama, do jeito que aparece, nos inspira, nos ensina sobre Dharma. E aí, inspirados, a gente tenta fazer o melhor possível. Porque a gente tem valor pelo Dharma, Sri Rama nos inspira. Por isso que a gente pede, Sri Rama, por favor, que você esteja na minha mente sempre. Como? Na forma do Dharma, da clareza em relação ao Dharma. Para que eu possa fazer o melhor possível. O melhor possível. Porque o melhor impossível é impossível. Né? Então, Sri Rama é esse. E é por isso que ele é tão incrível. Porque ele realmente é impecável na história. E a gente fica inspirado por ele. Bom, a história mesmo a gente vai ver, evidentemente, ao longo do curso. Né? Vamos então, para a gente poder encerrar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre o verso, um verso que é muito famoso para Sri Rama e que a gente vai cantar antes de todas as aulas como um canto inicial. Tá? Que é esse verso. Muitos de vocês devem conhecer, se não todos. Né? Esse é um verso que fala sobre o nome de Sri Rama. O nome de Rama é muito importante. Né? Então, primeiro vamos cantar o verso e aí eu explico a tradução. Eu vou ler e vocês repetem, tá? Shri Rama Rama Rameti Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Rama Nama Varanane. Esse verso, ele está no final de um canto muito famoso que é Vishnu Sahasranama. Vishnu Sahasranama é um canto para Vishnu, que na verdade é a lista dos mil nomes de Vishnu. Né? Então é muito comum as deidades terem vários nomes. Então a lista de 108 nomes, a lista de Sahasranama, os 1000 nomes. Então são um tempão as pessoas cantando, é um canto enorme, cantando os 1000 nomes de Vishnu. E, na verdade, esse canto, ele faz parte de uma história também, ele faz parte de uma Purana. E aí,
Na verdade, o contexto desse canto é Shiva falando para Parvati, a esposa dele, sobre os nomes de Vishnu. Né? Então ele vai lá e começa a contar todos os nomes de Vishnu para Parvati. No final, Parvati pergunta para Shiva: tudo bem, você me falou 1000 nomes, é muito nome. Ela não vai lembrar de cor todos os 1000 nomes, é muito nome. E quanto tempo você não leva falando os 1000 nomes? É maravilhoso se você puder falar todos os 1000 nomes, mas se eu não lembrar ou não tiver tempo, se tivesse um único nome, qual o nome que eu escolheria? E aí ele fala esse verso. Shri Rama 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 Iti. Tem o Iti aí, tá vendo? Shri Rama Rama Rama. É isso que ele repete. Então você repete Shri Rama 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 Rama. Porque Rama é o nome principal, é o maior de todos os nomes, é o melhor de todos. Então, Rame Rame Manorame. Então, Rame, ele faz um jogo de palavras muito interessante. Porque Rama vem da raiz verbal Ram. E Ram significa satisfazer. Né? Então, Rame, eu me satisfaço. Rame, em Rama. Manorame, que é uma satisfação para minha mente. Manorame. Então, Rama é satisfatório, Rama é encantador. E sendo encantador, quando eu repito o nome dele, Shri Rama, 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 a minha mente fica tomada de satisfação. Né? Então, esse aqui é o jogo. E aí ele conclui, Sahasranama Tatulyam Ramanama. O nome de Rama, Tatulyam, ele equivale ao Sahasranama, aos 1000 nomes que eu acabei de falar aqui. Fiquei quanto tempo cantando? Um único nome, equivale aos 1000. Essa é a grandeza do nome de Rama. He Varanane, ó Varanana, que é Parvati, é minha querida. Né? Então, ó Varanana. Então, é um verso muito bonito e aponta a grandeza do nome de Rama. Rama é aquele que satisfaz, aquele que é o agradável. E ele é agradável por vários motivos. Né? Diz que o nome dele também é muito poderoso, não é à toa. Na história a gente vai ver isso também. Só com o nome de Rama, que grandezas não acontecem, é dito. Tem a famosa ponte de Rama, lá no final da história já. Final da história, a batalha contra Ravana ela é bem comprida, né? Então não é bem no final da história. No resumo da história fica no final, porque depois vem a batalha e acabou. Mas a batalha é enorme, é um bom pedaço do épico é a batalha. Mas antes da batalha, Shri Rama tem que levar o exército inteiro de macacos que ele tem para o outro lado do oceano, para poder atravessar o oceano para a ilha de Lanka, porque é lá que está Ravana que raptou Sita. Como é que ele vai levar um exército inteiro? Ele precisa fazer uma ponte para atravessar o oceano. E aí, então, o oceano garante para Shri Rama as pedras que tiverem o seu nome, eu vou fazer flutuar. Imagina, o oceano fazer flutuar pedra. Pedra que flutua é uma coisa incrível. Né? Então é dito que os macacos escreveram em várias pedras o nome de Rama. E aí colocaram as pedras no oceano e fizeram uma ponte para atravessar. Esse é o poder do nome de Rama. Ele faz pedras flutuarem no oceano. Essa aqui é a imagem que é transmitida. Né? E aí o que representa o oceano? O oceano é uma vida de turbulência, uma vida de atribulações, de várias ondas. A pessoa está se afogando ali, quer atravessar para outra margem. Como é que eu faço? Atravessa com a ponte de Rama. O nome de Rama leva você até o outro lado do sofrimento. Isso é incrível, né? Então, o nome dele é poderoso, o nome dele é encantador, ele abençoa. A história do Ramayana, que é o que a gente vai ver, a versão que a gente vai ver, é a versão original, que é do sábio Valmiki. Na aula que vem a gente começa contando a história de Valmiki, como é que ele começou a escrever essa história. Ele que é o autor, né, o primeiro poeta ali, né, porque ele escreveu a história do Ramayana, ele compilou. Mas depois existiram várias outras versões do Ramayana, né, versões que vieram aparecendo ao longo do tempo. Uma das na verdade, existem versões do Ramayana para cada região da Índia. Cada região da Índia tem a sua versão contada na língua local. E aí tem um grande compositor ali que reconta a história da sua maneira. Porque isso é permitido, é uma obra literária, né? E cada um tem peculiaridades, é muito interessante. Mas o original é em sânscrito de Valmiki, que é o que a gente vai ver. Tulsidas, ele escreve uma versão muito conhecida do Ramayana em Hindi, na verdade um dialeto de Hindi, né? É no norte da Índia. Então uma das grandes versões do Ramayana é de Tulsidas. É muito bonita, né? Ele é encantador, realmente tem algumas coisas que até na hora de contar a história de Valmiki, a gente acaba trazendo um tanto da história de Tulsidas, porque é tão bonito. Ele consegue tornar mais bonito algumas passagens do Ramayana. Como é possível, a gente não sabe, né? Então, de vez em quando, a gente traz. Isso é Tulsidas, ele era realmente um grande devoto. Mas a história
da versão de Tulsidas do Ramayana é maravilhosa. Diz que Tulsidas, na verdade, ele era um ladrão. Né? Na verdade, ele não era um ladrão, ele era um assassino. Mais do que um ladrão, ele era um assassino. Vivia uma vida de adharma. E o que acontece é que, com o tempo, um dia, ele encontra um sábio. E ele parte para cima do sábio para assaltar e, eventualmente, matar. Dane-se, ele está ali para poder pegar o que ele queria. Né? Só que quando ele vai falar, quando ele chega para o sábio, ele não consegue. O sábio é tão incrível. Ele tem ali uma atitude, uma postura que alguma coisa faz com que ele não consiga agredir o sábio. E ele, tocado por esse sábio, ele fala com ele, né? Eu não consigo vir aqui para assaltar você, eventualmente eu ia até te matar, mas tem alguma coisa em você que eu não consigo, né? Ele não consegue. E aí, enfim, a história acaba acontecendo que ele fica tocado por aquilo e ele fala, na verdade, o que você tem que é tão incrível, né? E como é que eu posso fazer para poder viver uma vida em paz? Eu vivo uma vida sempre com muito sofrimento, né? Quer dizer, tocado ali por aquele sábio, ele desarma totalmente. E aí, inspirado, ele fala, por favor, me dê uma solução, porque eu vivo uma vida de sofrimento constante. O que eu posso fazer para poder viver uma vida de paz? Eu quero isso. E aí o sábio diz, você precisa fazer japa. Né? Pensa em algum nome, alguma coisa que você possa repetir. E repete. O que eu posso repetir? Ele diz, a única coisa que está na minha mente o tempo todo é Maram. Maram é morte. Né? É isso que está na minha cabeça, porque eu sou um assassino. Toda hora a morte me persegue. A morte que eu cometi me persegue. Eu passei tantos anos fazendo isso. E agora eu estou atormentado por isso. Eu quero me ver livre disso. Então tudo que vem na minha mente, Maram, a morte. Não se preocupe. Repita esse nome. Pronto. Não tem problema não. Todo dia, um tanto, você repete. E aí depois você vem falar comigo. E assim ele vai embora. E Tulsidas fica com aquilo, ele agarra nessa disciplina que o sábio passou para ele. E ele começa a repetir. E ele repete o dia inteiro. Ele não repete só 108 vezes por dia, não. Ele fica tão tomado por aquilo que ele fica o dia inteiro repetindo. E aí ele repete Maram, Maram. É japa, né? Só que ele não repete com um mantra. Ele repete com o que está na cabeça dele, que é Maram, morte. Maram, 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 Maram. Só que de tanto repetir, o que acontece? Maram, 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 Maram. Sem querer, ele começa a repetir o nome de Rama. Sem perceber. Maram, 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 Maram. E o nome de Rama abençoa. E ele se transforma totalmente. Totalmente. Ele fica com uma mente clara. Ele vive uma vida de Dharma agora. Porque ele tem uma clareza. E aí ele fica encantado e eventualmente ele vai e fala com o sábio. Eu sou outra pessoa, o que aconteceu? E aí ele explica, você falou tanto Maram, 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 só que aí você acabou falando o nome de Rama. Né? E Rama abençoa a sua mente. Né? Então Rama é aquele que leva a gente para além de sofrimento. Esse é Shri Rama. Quem é Rama? E aí então ele conta a história de Rama para Tulsidas. E Tulsidas fica tão encantado que ele escreve a história, a versão dele do Ramayana, que é uma história muito famosa. Né? Então, que incrível, né? Incrível. Tulsidas Ramayana, ele surge porque ele faz japa no nome de Rama. E é por isso que é dito nas disciplinas, geralmente a gente faz japa com o mantra da deidade. Rama é o único que, além de poder fazer com o mantra, um Shri Ramayana Maha, por exemplo, a gente pode fazer japa só com o nome dele, Rama, 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 Rama. Por causa da grandeza do nome dele. Essa é a grandeza do nome de Rama. Então é uma história muito incrível. Né? E quem é Rama? Rama é aquele que satisfaz. Ele satisfaz porque ele é o Dharma, e o Dharma traz satisfação na vida, uma satisfação relativa. Portanto, se estabeleça no Dharma. Né? Se estabeleça no Rama, foi ótimo. Também. Né? Se estabeleça no Dharma, que é Rama, Shri Rama. E com uma vida estabelecida no Rama, uma vida estabelecida no Dharma, eu tenho uma mente preparada. E com uma mente preparada eu posso sentar e escutar sobre a minha própria natureza, Vedanta. E o que eu vou aprender? Que eu já sou a Ananda, a plenitude, que eu busco no mundo. Já é a minha natureza, eu sou essa paz. Eu já sou da natureza da satisfação. Portanto, quem eu sou fundamentalmente? Esse eu, Rama, é aquele que satisfaz. Não porque ele satisfaz, mas porque ele é a própria satisfação, a natureza da plenitude. Esse é o Atma, esse sou eu.
E, portanto, Shri Rama, ele aponta o Dharma, mas num significado mais profundo dentro do simbolismo, a gente vai ver, ele representa o Atma, ele representa o eu. E toda a história do Ramayana, simbolicamente, vai representar também a busca do indivíduo em relação à sua própria natureza, o processo de autoconhecimento, uma vida de Yoga e Vedanta. O Ramayana inteira vai retratar isso também. Tá? A gente vê a imagem de Shri Rama. Né? Cadê? Olha essa. O que a gente tem em Shri Rama? Então, Shri Rama, como um avatar de Vishnu, ele é representado com um tom azul, azul escuro, né? Que representa a cor do oceano profundo. E o que representa o oceano? O oceano representa a plenitude, porque é uma abundância de água. Você pode colocar água, tirar água à vontade. O oceano permanece oceano. Né? O nível do mar não sobe e não desce. Quer dizer, tecnicamente ele sobe e desce. Mas na nossa experiência, olhando para o horizonte, pode chover à vontade, pode ficar seco, evaporar água, o que for. Tira, né? Vai tirando ali com uma bomba. Você não vai esvaziar o oceano. É muita água. É símbolo de plenitude. Essa é a natureza de Shri Rama, porque ele é plenitude. A plenitude que sou eu, mas que se manifesta através das formas. E é por isso que ele veste uma roupa amarela. Amarelo é a cor da terra. Amarelo é a cor da terra. Né? Prithvi é terra. Então o amarelo é a cor da terra. Essa plenitude que é livre de limitação, livre de formas, como que assume uma forma. E aí você vê o universo, você vê o indivíduo. Esse é Shri Rama, portanto. É Ishvara, o divino, e é o Atma, que é a minha própria natureza. Tá? Dependendo do nível de significado que a gente quiser atribuir quando a gente meditar nele. Tudo bem? Muito bem. Então, nesse curso, a gente vai ver Ramayana. Ayana é a jornada de Shri Rama. Né? Como que ela nos ensina sobre Dharma, como que ela nos ensina também sobre Vedanta, sobre o autoconhecimento, né? Tanto explicitamente quanto através do simbolismo das várias histórias que a gente vai contando ao longo do curso. Tá? Então a gente vai ver a trama principal, né? Como eu falei, vão ser 3 meses de curso. De novo, o Ramayana, a gente podia ficar 1 ano, 2 anos contando o Ramayana, depende do quanto a gente quiser contar, né? O quanto a gente quiser destrinchar. 3 meses não é suficiente para contar tudo do Ramayana, mas é bastante para poder contar bastante coisa, né? Então a gente vai ver, realmente a gente vai ver a parte principal, né? A trama principal do Ramayana, mas a gente vai ver também ao longo do curso, na medida que for apresentando ali, histórias paralelas que são significativas e a gente vê o significado delas também. Certo? Muito bem. Então paramos aqui, vamos cantar o nosso mantra e encerramos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om